já que você quer mesmo entrar para esse segmento, para esse mercado, vamos ver se você vai gostar mesmo. E me entregou o sinistro. Produção é o faturamento que vai para o meu bolso mesmo. Porque tem muita rede induzindo o candidato ao erro. O core business do negócio não está no sinistro, na regulação do sinistro, está no acolhimento. Então você, meu pai te passou a renovação? Não, eu quero renovar com você. Então na hora que isso deu a sacada, eu falei assim, peraí, tá tudo errado. Foi o momento de pisar lá que eu olhei e falei assim, eu quero isso aqui pra mim. Eu quero ensinar as pessoas a empreenderem. Quer vender mais prêmio pra ganhar a campanha da seguradora? Eu tô nem aí pra campanha da seguradora, eu quero dinheiro no meu bolso. A gente pode ter o slogan de você à frente, que é o nosso slogan, mas existe alguém que tá à frente de tudo, de todos, que traz prosperidade financeira, prosperidade pessoal, mas acima de tudo, prosperidade espiritual, que é Deus. A Avantar é feita de pessoas do bem, tementes a Deus, com Deus no centro. Então, se isso faz sentido para você, eu tô te esperando aqui para conversar. Fala, Upper, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Uppercast de edição especial. Nessa edição, tô aqui com a minha sócia, minha esposa, minha parceira de vida, Natália Paiva. Eu sou Daniel Neves, sou CEO fundador aqui da Rede Avantar, provavelmente você já me conhece, mas hoje nós estamos aqui num cenário diferente, gravando um podcast diferente, que hoje nós vamos contar a história da Avantar, a minha história nos seguros, a história da Natália, como ela entrou na Avantar. Como aconteceu essas como fusões. aconteceu tudo, onde que a gente está, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, quais são as metas, os objetivos, um pouco sobre o mercado de seguros. Então, para você que quer entrar na Avantar ou quer entrar nesse segmento de seguros, de consórcio, de plano de saúde, vai ser um podcast muito bom. Até para quem quer conhecer um pouquinho da nossa história, Sim. pouquinho da história da marca, né? Sim. Que tudo acaba sendo uma coisa só. Sim. A gente não consegue diferenciar, né, o nosso pessoal do profissional. A gente sabe que as coisas se fundem quando a gente faz com o coração, quando a gente faz com propósito. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, um pouquinho de como começou, né? Inclusive, durante as nossas gravações de podcast e durante as entrevistas com candidatos, né? Muitas pessoas perguntam como que a Avantar começou, e tinha um outro nome, como que o Daniel começou, em que ano que começou, como que foi esse processo, o que a Avantar tem de diferencial, por que a Avantar, né, era um outro nome antes, a gente vai contar essa história aqui, passamos por um rebrand e tudo, as coisas começaram a se movimentar de outra forma. Eu acho que de 4 anos para cá, né, que a gente vai fazer 4 anos esse ano, a gente está em 2025, de 4 anos para cá, tudo que você pode imaginar de acontecimento empresarial aconteceu dentro da Avantar. Verdade. Rebrand, M&A, abertura de CNPJ, reestruturação tributária, gestão de pessoas, liderança, cultura empresarial, tudo que mudança de posicionamento, tudo que uma empresa precisa para viver, processo, tecnologia, enfim. Toda essa construção a gente passou durante esses 4 anos. Quero passar um pouquinho desse conteúdo e é o que a gente entrega para os nossos franqueados. Então, Exato. Um franqueado nosso que quer abrir uma empresa, nada melhor do que ele abrir uma empresa com quem sabe fazer na prática de fato, né? Que é o que a gente faz. E a gente vai começar do começo. Ótimo. Começa do começo, amor. Então, quando eu nasci... Não, aí não. Quando eu nasci, brincadeira, mas assim, eu brinco com isso, porque eu realmente nasci numa casa que só se falava sobre seguros, né? Então, assim, meu pai já é corretor há mais de 40 anos. Minha mãe, que é falecida, era sócia dele na corretora dele. Então, tudo que eu tenho financeiramente, toda a bagagem de conhecimento, minha escola, enfim, minha vida foi sustentada através desse segmento, desse mercado, do mercado de seguros. Então é algo que eu tenho, vamos pensar assim, uma dívida pessoal para com esse mercado, né? Porque foi ele que me trouxe a prosperidade, obviamente abençoado por Deus, né? Mas todo o sustento da minha casa, com meu pai com 4 filhos, veio desse segmento, né? Então assim, eu desde criança eu já tenho contato com o escritório de seguros, né? Isso, quantos anos? 40 anos, 39 anos. Eu tenho 39 anos, então assim, desde que eu me entendo por gente, eu saio da escola, vou para o escritório do meu pai, brincar de datilografar, brincar com papel carbonado, que é aqueles papel que ele escrevia, que já escrevia automaticamente no outro, carimbar, escrever, enfim. Eu tinha o escritório da corretora do meu pai como
como um parque de diversão. Eu gostava mesmo de estar lá, fazia um cappuccino, tinha os cappuccinos lá, eu bebia cappuccino até Então, fazer. o seu pai começou nos seguros, você nasceu e seu pai já Já, estava no... já. Foi no ano que você nasceu que ele começou a trabalhar com seguros. Sim, foi um ano antes. Então, 40 anos. 40 anos. Então, assim, eu já... Esse ambiente corporativo já era um ambiente muito... que eu estava no meu dia a dia. Eu via meu pai indo viajar, voltava, estou indo para um evento da seguradora, um congresso, e ele sempre voltava com um presente, então eu sempre tive esse contato. Mas como um bom jovem, rebelde que sou, né, criativo que sou, eu segui outros caminhos, né? Então, assim, eu tentei chegar a fazer uma faculdade, cursinho, cheguei a experimentar outras coisas antes de fato ter o contato de trabalhar no segmento seguro. Apesar Ciência da computação. que é um dos motivos pelos quais eu trouxe inovação para o escritório, né, para a corretora antiga Roberto Seguros, mas só para vocês terem noção, desde os 13 anos que eu programo. Né? Então, assim, eu já aprendi a programação. Para quem é mais antigo aí vai entender e sabe de programação, eu programava em DHTML, HTML, C++, Java, enfim, e outras linguagens. Então, eu já tenho uma naturalidade com a tecnologia desde muito cedo. Né? Depois foi para a farmácia. Depois você faz a farmácia. Isso aí foi um devaneio, né? Então, na verdade, eu fiz farmácia... Quando eu entrei para a faculdade de farmácia, eu entrei pensando em ser dono de farmácia. Então, já vinha uma veia empreendedora. Eu não pensei em ser farmacêutico. Eu pensei que para ser dono de farmácia, eu precisava ser farmacêutico da faculdade. Que isso me economizaria, por exemplo, ter que contratar um farmacêutico e me daria mais liberdade. Obviamente que eu não tinha esse nível de maturidade que eu tenho hoje para explicar isso para a audiência. Né? Mas, na época... do meu jeito, eu pensei sobre isso, sabe? Cheguei a trabalhar dentro de uma farmácia, fazendo o quê dentro de uma farmácia? Procedimento operacional padrão dentro da farmácia. Os POPs da farmácia que são obrigados pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde, e ficava lá fazendo POP junto com a farmacêutica, e gostava bastante. Sim. Gostava muito de fazer o POP, gostava do ambiente. Mas não continuou na farmácia. Não continuei, exatamente porque eu te conheci. Mas, enfim, né? Voltando aqui um pouquinho antes... Fez quantos períodos? Fiz 5 períodos de farmácia. Graças a Deus abandonou. Graças a Deus abandonei. Abandonei. Mas, assim, voltando aqui um pouquinho antes, eu cheguei a fazer vestibular, cheguei a fazer cursinho, vestibular para engenharia da computação, achava mesmo que meu futuro era computação, era programação, alguma coisa do tipo. Cheguei a fazer ciência da computação, mas como bom extrovertido que sou, né, não dá para ficar dentro de sala fazendo cálculo e programando. Então também abandonei, fiz farmácia e durante a faculdade eu precisava de ter minha grana ali, de fazer meus bicos, então comecei a trabalhar no lugar, comecei a fazer vendas, e aí entrou a venda. Então, percebam o histórico de construção da minha mentalidade, né? Cálculo, programação, tecnologia, procedimento operacional padrão, rotinas, rituais, vendas, entendeu? E lá atrás, o técnico do seguro, que eu tive contato com isso tudo. Então, toda a construção da minha mentalidade veio desembocar no momento que eu comecei a namorar com a Natália. E até então, trabalhar com seu pai no seguro era trabalhar com ele... Não era uma possibilidade. Assim, eu tentei bastante, mas assim, a disputa que dava dentro de um ambiente familiar ali, que não era um negócio, né? Era a vida do meu pai. Então, assim, tanto que quando a gente foi negociar lá na frente a corretora dele, eu sentei com ele e falei com ele assim, só tem uma maneira de eu entrar aqui dentro, eu transformando isso em um negócio, porque eu não quero ser um filho que vai ajudar o pai. Sim. Então, se você estiver disposto a me vender parte desse negócio, para eu transformar esse negócio num negócio de fato, aí eu entro. Essa foi a conversa com ele. E aí ele falou assim, e seu irmão? Não, meu irmão vem junto. Que na época meu irmão mais novo trabalhava conosco lá, também na corretora. Mas eu vou chegar até aí. Né? Então, mas era para eu falar ou não era? Era.
Para quem não viu aqui, ela tá aqui, ó. Vai. Segue. É muita história, gente, é muita mas história. Mas tem que contextualizar para o povo. Vai. Né? Enfim, aí cheguei a fazer farmácia, larguei farmácia, vendas, e até então foi quando eu conheci a Natália. Não tive contato ali com seguros. Cheguei a um tempo ali, na minha adolescência, na minha juventude, ajudar mesmo, de fato, meu pai no seguro, fazer serviço de banco, alguma coisa ali. Conta, pessoal, como você me conheceu. Para quem não sabe, a minha mãe faleceu. Meses depois, meu pai conheceu uma senhora da igreja. Essa senhora da igreja tinha 3 filhas. Eu era uma das filhas. E a Natália é uma das filhas, né? Meu pai casou, então a gente ficou durante 2 anos muito amigo. Sim. E aí um dia, né? Um olhou para o outro e falou assim, não estou fazendo nada. Arrumou uns problemas aí. Nos encontramos. E a gente ficou, então estamos aí há 13 anos juntos, 2 filhos, um cachorro, uma casa. Graças a Deus, é uma história de muita bênção. A equipe está aqui olhando aqui. A gente todo mundo escutando. Quem não conhecia a história agora está sabendo. A gente estava ali em casa fazendo nada. Isso aí. Mas, e aí a gente começou a namorar. Começamos a namorar. Eu, então, ainda fazia faculdade de farmácia, fazia alguns bicos, e a Natália já morava sozinha, tinha 2 empregos. A Natália era o Júlio, né? Sim, eu era 2 empregos. Eu era professora na época, o Daniel, nada. Nada, eu só fazia bico mesmo. Aí eu tive que fazer uma intimação. Era baterista, né, de banda de rock. Cabelo grande. Isso aí. Aí a Natália me chamou, depois de acho que 3 meses de namoro, me chamou na varanda da casa dela e falou comigo que... Você dá um jeito... as coisas estão... Ela foi mais gentil do que isso daqui, né? Mas ela falou assim, as coisas estão ficando sérias, eu estou gostando de você, talvez você está gostando de mim, e eu não estou nisso para brincar, a gente está numa idade já que a gente tem que tomar as decisões da vida, ser muito madura. Principalmente porque envolvia também os nossos pais, né? Pensar que o pai dele era casado com minha mãe, então a possibilidade de um relacionamento também não dar certo. Poderia impactar. Exato. E aí, assim, a gente já era muito amigo, então, assim, percebam nesse corte aqui, ela conversando isso comigo, não é 2 recém-namorados conversando, são pessoas que tinham quase 3 anos de amizade. Sim. Então ela veio falar assim, a gente chamava um outro de maninho e maninho. Nossa. Ela veio falar comigo, maninho, olha, então a coisa está ficando séria, então se vai ficar séria de verdade, a gente tem que decidir agora. Então é o seguinte, olha, ela começou, eu já moro sozinha, tenho 2 empregos, me sustento, já tenho um destino na minha vida e você está aí fazendo a faculdade, não sabe o que vai fazer da vida, ou você dá um jeito de tomar a sua decisão da vida agora, ou nós vamos terminar. Papo reto. Papo reto. É assim que faz, viu, gente? Prende. Um homem que não tem uma mulher brava para mandar nele não é um homem, é um menino. Mas, enfim. É verdade. Quando você casa, você tem que assinalar assim no documento de casamento. Tem uma questão assim, de múltipla escolha. Eu quero ter razão ou quero ser feliz? Eu assinei quero ser feliz tranquilamente. Mas voltando aqui, então... no outro dia, então, na hora que ela falou isso, eu já estava muito decidido que eu queria viver minha vida com ela. No outro dia eu já procurei meu pai, falei que ia largar a faculdade de farmácia e queria uma oportunidade para começar no negócio dele. E foi aí que começou essa conversa. Olha, eu quero começar o seu negócio, mas não, eu quero esquecer tudo que aconteceu para trás, eu te ajudando, todas as desavenças. E se eu for entrar nesse negócio, eu quero transformar esse negócio em um negócio. Então eu quero saber se você está disposto a me vender parte desse negócio para que eu transforme ele em um negócio de fato, porque era Roberto Seguros, era a pessoa física do meu pai. E então, eu lembro que seu pai sempre falava assim, calma, mostra resultado. Você sempre com uma visão de longo prazo, a gente tem que fazer isso. Para o Daniel, eu percebi que era muito claro o que ele queria fazer, muito claro o que ele desejava para o negócio, o que ele queria fazer no negócio. Ele via já os resultados e o pai dele falou assim, não, me mostra resultado, começa a fazer e tudo mais. E aí começou. E aí, assim, eu queria dar um insight para a audiência do seguinte, como é importante a gente ter um direcionamento, né? Toda essa potência, toda essa vontade, só me faltava motivação e direcionamento, que foi o que a Natália fez comigo, do jeito
né, desse jeito cômico que a gente contou aqui, mas quando você está vivendo um negócio... Então ela falou assim, ó, é muito claro o que o Daniel quer. Sempre a gente conversava e dava para ver a visão dele. Então, assim, a gente 2 anos de amizade, 3 meses de namoro, ela sabia que eu tinha uma potência de empreender, de viver, de fazer, mas me faltava direcionamento. Motivação também, eu acho. Então, todos nós precisamos disso, gente. Então, assim, é uma das coisas que a gente proporciona aqui na Avantar, esse direcionamento, essa visão. Às vezes a pessoa tem muita potência, às vezes a pessoa tem muita vontade, muito potencial de execução, mas falta organizar essas ideias e direcionar para o lugar certo para ter resultado. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, com a minha coach lá naquela época. E aí, no outro dia, assim, né, apaixonado, sou até hoje apaixonado por ela, amo de paixão. No outro dia eu já chamei meu pai para reunião, falei isso tudo com ele, e ele foi assim, muito objetivo. Falou assim, olha, eu não tenho realmente sucessor, você chegou no momento certo, né? Outras vezes já poderia ter tido a oportunidade, não teve, você chegou no momento certo, sua mãe faleceu, eu estou cansado. Então, eu quero dar mais um insight para a audiência para entender como veio a minha percepção do negócio do meu pai, né? Então, ou seja, quando eu falo que nós não somos jurássicos, que a gente tem os jurássicos aí e existe a Avantar, é exatamente porque eu vivi isso dentro da minha casa. Então eu era um filho ajudando o pai ali em momentos que eu brigava com meu pai, que era tudo Roberto Seguros, não existia PJ, era PF, meu pai era o jurássico, com arquivo com aqueles arquivos de puxar assim, de ferro, de ranger, sabe? Do cliente chegar na mesa dele, ele não tem um sistema para consultar as coberturas do cliente. Tem que ficar procurando em com papel para todo lado, entendeu? Então, assim, eu vivi isso lá. E isso me causava nojo. Uma aversão, né? Assim, eu não queria trabalhar nesse negócio exatamente porque não era atraente para um jovem de 22 anos. Uhum. O que era atraente? Ser médico, engenheiro, e empreendedor, dono de farmácia, sei lá, qualquer outra coisa empresarial me atraía muito mais do que viver num monte de papel empoeirado, né? Então, olha a visão que eu tinha e do que eu queria lutar contra. Então, ou seja, quando você me deu esse impulso empreendedor, que eu sentei com ele para conversar, era tudo isso que eu não queria fazer. Então foi quando eu falei com ele, olha, eu não quero ser um filho ajudando o pai, eu não quero viver nesse negócio de pessoa física, eu quero viver um negócio de pessoa jurídica e quero transformar esse negócio local que a gente tem num negócio de verdade. E aí foi quando ele falou assim, olha, calma, traz resultado, estou disposto sim a te vender parte, nós vamos fazer um acordo aqui. E a gente fez um acordo depois, posteriormente, de tempo, de prazo e de dinheiro, que hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que é um acordo de cotista de vesting, né? Ou seja, com metas e distribuição de cotas, com lucro, entre outras coisas. Hoje a gente tem bastante maturidade para com isso, mas na época foi um negócio assim mais homemade, né? Sim, e quando você... quando começou a trabalhar com o seu pai, ele tinha quantos clientes? Ele tinha algo ali, quase 600 clientes. Quase 600 clientes. Isso. Aí você veio fazendo. Mas aí foi legal nessa conversa que ele pegou a pasta, tinha uma pasta vermelha do lado dele, essas pastas de escola, quadradinho assim, escrito em cima assim, sinistro. E falou assim, ó, já que você quer mesmo entrar para esse segmento, para esse mercado, vamos ver se você vai gostar mesmo. E me entregou o sinistro. E para qualquer um que estiver vendo aí e que conhece um pouquinho do mercado, conhece um pouquinho, já está estudando, sinistro, gente, é quando o cliente aciona alguma cobertura do contrato que ele fechou, da apólice que ele fechou. Então, guincho, táxi, assistência, vidros, carro reserva, colisão, isso no seguro de automóvel, no seguro empresarial, incêndio, roubo. Então, deu pepino no negócio, tá ali, aconteceu o que ninguém quer que aconteça, é o sinistro, né? E aí, ao invés dele me colocar para fazer um processo operacional, uma transmissão de seguro, uma venda, ele falou assim, então vamos ver se... Ele me desafiou, né? Vamos ver se você vai gostar mesmo. E me entregou a pasta de sinistro. E eu achei a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Porque eu pude ter entrada pelo mercado de seguros, não pelo cifrão, mas pelo cuidado.
entendeu? Então eu entrei por esse segmento apaixonando pelo cuidado, eu até arrepio de falar, porque o dinheiro é importante, mas ele não pode vir primeiro do que o cuidado. Sim. Né? Então eu primeiro cuidei, trouxe resultado para depois ir atrás das vendas. No sinistro, o meu pai ele começou a falar um jargão lá, depois de 6, 7 meses que eu já estava fazendo sinistro, que eu era o Daniel das causas impossíveis. Porque tudo que vinha para minha mão, que era impossível de ser resolvido, eu dava um jeito de resolver com contato, com ligação, com influência, com folguice. O que eu pudesse expandir para resolver os problemas, eu resolvia. Ligava para 3, 4, 5 pessoas da seguradora e era chato todo dia. Acho que é por isso que você sabe hoje tanto das coberturas, Sim, sim. Eu li coisas. todas as condições gerais de todas as seguradoras dos produtos principais que a gente vendia. Então, assim, eu li tudo, eu grifava, levava para casa. Assim, você sabe que eu sou CDF pra caramba. Então, assim, se é para fazer, vamos fazer. Então, assim, eu realmente peguei. E aí eu comecei a ter contato com clientes que a gente resolvia essas causas impossíveis para ele. E ele vinha trazer para mim um presente, vinha me dar. Cara, eu tenho que ir te dar um abraço. E me dava um abraço. Ganhei o uísque um atrás do outro, né? Assim, que o pessoal achava que isso era um presente importante. Oi, não é? Hoje nem tanto. Na época era bastante importante. Mas, assim, comecei a ter resultado. E, consequentemente, meu pai começou a ter resultado porque ele começou a vender mais, renovar com margens maiores. E eu também comecei a vender. Porque os clientes que eu atendia ali no sinistro começaram a não querer ser atendidos pelo meu pai na venda. Começaram a querer ser atendidos por mim. Eu acho que você ganhou uma certa autoridade com eles na resolução do problema. Isso. E aí é o que eu falo na metodologia que eu ensino hoje dentro da Avantar, que muita gente pergunta assim, por que a gente não passa o 0800 da seguradora? Por que a gente não terceiriza o sinistro? Tem um atendimento 24 horas. Por que o sinistro não é terceirizado por uma empresa ou a própria Avantar faz o sinistro para todos os clientes? Poderíamos? Poderíamos. Temos dinheiro para isso? Temos dinheiro para isso. Podemos cobrar uma taxa, às vezes, do franqueado para um plantão? Podemos. Mas o core tá aí, né? O core business do negócio não está no sinistro, na regulação do sinistro, está no acolhimento. Entendeu? Então eu vi as coisas começarem a crescer não só pela força de venda, que tem que ter, é importante, mas pelo pós-venda e o cuidado que se tem ao cliente no relacionamento, na resolução de fato das causas, que é aí que você começa a ganhar autoridade, começa a ganhar indicações e as pessoas começaram a me procurar para fazer seguro. Eu falei assim, meu pai te passou a renovação? Não, eu quero renovar com você. E aí meu pai começou a olhar e disse, ué, o que está acontecendo aqui? E começou a virar uma bola de neve. Até que chegou um certo momento que eu comecei a gerar praticamente o mesmo tanto de comissão de faturamento que o meu pai já gerava na venda dele, ainda trabalhando com sinistro. E aí, obviamente, para quem entende um pouquinho de gestão, sabe que se eu tenho 8 horas por dia e em 4 horas eu fazia venda e já gerava quase a mesma coisa de alguém que está dedicado 100% a fazer venda, se eu ficasse 8 horas fazendo venda, eu obviamente dobraria o meu resultado. Então, não seria, numa gestão eficiente, melhor trazer alguém que tenha a hora trabalhada mais barata do que a minha, para eu gerar mais valor e dinheiro para poder contratar alguém. Então foi o que a gente fez. E aí quem veio? Meu irmão, o Marcos, que assumiu o sinistro, e a gente contratou. Então começou a subir as cadeias, né? E a gente contratou uma outra pessoa operacionalmente para fazer cadastro de cliente, entre outras coisas, né? Só voltar. No processo de sinistro mesmo, eu já comecei a implementar melhorias na corretora. Por quê? Aquele monte de papel, aquele monte de coisa, tirava a minha eficiência. Então, em um dado momento, eu propus para o meu pai para contratar uma pessoa para a corretora, ele não quis, porque vou tirar dinheiro do meu bolso, não sei o que, pessoa física, né? E aí eu tirei dinheiro do meu bolso, do meu salário, e contratei uma pessoa meio período, sem o meu pai saber, ainda ele era dono da corretora, e um dia ele chegou lá para trabalhar, tinha uma pessoa trabalhando lá do meu lado. Aí ele, o que é isso aí? O que é isso aí? Não, eu contratei. Ele, mas quem que vai pagar? Eu falei assim, eu. E aí eu contratei ele, contratei sistema, contratei tudo que eu precisava para cadastrar os clientes,
E obviamente que depois Contra todas as possibilidades. aí, assim, obviamente que depois que foi dando resultado, isso entrou para despesas da empresa, né? Mas assim, antes eu tive que mostrar o resultado. Enfim, e aí assim, eliminei o papel, coloquei tecnologia, melhorei o pós-venda, tinha parede descascada e o negócio não tinha tapete, não tinha lugar para sentar. E aí eu tinha um tapete no apartamento que eu morava lá com meu pai, que estava dentro de um depósito, eu desci com o tapete, eu lembro direitinho, descendo com o tapete debaixo do braço e coloquei ele debaixo, fiz um lugar para as pessoas sentar, um cantinho de café, enfim, né, você acompanhou isso, assim, eu fui fazendo Era o que era possível com as possível, possibilidades exato, com que o que eu tinha. tinha naquele momento. Por exemplo, eu ganhava um salário lá, mais uma comissão por venda, e eu não precisava daquilo tudo para viver, certo? Porque eu ainda morava com os meus pais, não era casado nem nada, então o que sobrava eu investia na corretora, porque eu sabia que ali iria retornar em Sim. um dado momento, porque eu tinha feito compromisso com meu pai de que ele iria vender a parte para mim no acordo que a gente fez. Enfim, do sinistro fui para vendas, das vendas comecei a aprender sobre gestão, comecei a aprender sobre marketing, sobre captação. Em 2020, quando eu tinha 26 anos, 25 anos, 2012, Casamos. casamos, mas 2011 eu me tornei sócio de fato da corretora. Uhum. Em 2011, eu, meu irmão, a gente se tornou sócio através do acordo que a gente fez de vesting com meu pai. Meu pai se tornou minoritário. Eu e Tá, meu e irmão... aí, e nisso conta do resultado, Ah, sim. dos Até resultados, o né? presente momento, a gente ainda estava indo devagar. Sabe assim, a gente já tinha saído de algo na casa de 600 clientes para 1.000. Tá? Mas o estouro mesmo veio depois que a gente tornou sócio, porque aí eu ganhei autonomia. E aí você entrou, assumiu o cargo de CEO. Isso, aí os dois lá me elegeram como diretor, eu já tinha maturidade, obviamente, para isso. Eu que estava liderando já comercialmente, a figura do Roberto, a figura do Roberto já tinha ficado em segundo plano, porque as maiores contas da cidade eu já tinha visitado, já tinha ido atrás, então, ou seja, com muita ação, com muita barriga no balcão, venda, ligação, eu falo com o pessoal que eu fazia 150, 200 ligações por dia. E aí me tornei sócio, então quando eu tinha 24 anos, 24 para 25 anos, a primeira coisa que eu fiz dentro da corretora foi mudar a contabilidade e estruturar um financeiro, que não existia isso. Por quê? Pessoa física. Né? Primeira coisa que eu fiz, sou sócio, beleza? Somos sócios, show, ótimo. Agora eu sou diretor? Demite o contador, contrata outro e vamos instaurar um financeiro. Não pinga uma água aqui sem registrar no DRE, certo? E aí cada sócio tem o Prolabore, cada funcionário tem o seu próprio salário, Fez o negócio virar uma empresa. Então, assim, temos que ter processos? Temos que ter tecnologia? Temos que ter metodologia, pessoas? Sim. Mas tudo isso, gente, gira em torno de um negócio chamado dinheiro. Não tem jeito. Então, se gira em torno de um negócio chamado dinheiro, é o ponto central do negócio, é o coração do negócio, a contabilidade, o financeiro, o DRE. A gente precisa saber o que está entrando, o que está saindo, onde pode cortar, onde pode melhorar, até para estruturar metas mais assertivas. Porque isso ainda estava muito dúbio para mim como funcionário. E aí, a partir do momento que eu virei sócio, agora eu quero ter clareza do negócio. Então, assim, confio demais no meu pai, somos melhores amigos hoje, né? Mas para não ter conflito de interesse do contador ser amigo dele, eu falei assim, demite e vamos contratar um que seja isento, né? Que todos nós aprovamos. Então a gente E aí começou. você estruturou, saltou de 600, foi para 1.000, e depois você saltou para 5.000 clientes. Isso. Aí vamos dar. Agora eu vou acelerar do jeito que você quer, tá? Então, assim, casamos, né? Quando eu tinha 25 anos. Você ainda professora, começou a empreender, abriu o seu negócio, sua primeira franquia no ramo de estética. Eu na corretora, não me envolvi muito no seu negócio, você ficou lá como professora e empreendeu. Essa história está em outros podcasts aí, o que te
despertou esse momento empreendedor, Sim. né? Você foi vendo o que estava tendo de resultado e falou assim, uai, gente, espera aí, eu como funcionária pública, em um negócio ele tira o meu salário inteiro do Sim, mês. contei. Então você abriu o seu empreendimento, nós dois ficamos marchando paralelamente juntos. Sim, cada um com o seu Cada um com o seu negócio. negócio. Até mesmo para gerar mais Isso. renda Isso. para dentro de casa e menos risco. Exatamente. E aí é uma dica que eu falo para você que está me vendo aqui. Se você tem um negócio local sem possibilidade de escala e que os dois não trabalhando junto não faça qualquer diferença no crescimento do negócio, é melhor ter realmente duas fontes de renda. Negócios separados. Agora, se você tem um negócio que tem potencial de escala, de crescimento, de certa forma, entre aspas, ilimitado, unindo força. vale mais unir força do que divergir a energia, porque vocês dois estão no mesmo propósito. Isso. Né? Vamos contar isso. Então, seguindo o caminho aqui, foi quando, então, em algum dado momento desse período, vou colocar aqui dos meus 26 até os 31 anos, eu tive contato com a Rede Magras, que foi uma rede de franquias que você depois mudou a bandeira, e a gente pisou, foi a primeira vez que eu envolvi no seu negócio e eu pisei dentro de uma franqueadora. Foi o momento de pisar lá que eu olhei e falei assim, eu quero isso aqui para mim. É isso, eu quero ensinar as pessoas a empreenderem. Tudo isso que eu venho aprendendo, eu quero aprender mais e quero ensinar as pessoas a entrarem nesse segmento. Então, ali já começou o estalo na minha vida. Nesse tempo de 26 a 31 anos, tudo que você pode imaginar de hype, de curso, de desenvolvimento pessoal, profissional, técnico, eu fiz. Mas assim, foram milhares, centenas de milhares. Desde hipnose. Tudo. De gestão, neuromarketing, neurovenda, hipnose, hipnoterapia. Enfim, eu conto uma coisa pro pessoal, o pessoal fala assim, nossa, fica de cara. Cara, eu cheguei a estar num momento de estar na mesma turma aprendendo hipnose com o Pyong Lee. Não é ele dando aula, não, eu aprendendo com ele. Então, assim, eu fui no fundo do poço dos conteúdos para aprender sobre gestão, sobre venda, sobre psique, sobre mente, sobre neurolinguística, sobre marketing, para empacotar melhor metodologia para eu ganhar escala no meu negócio. E eu lembro que você foi unindo essas informações para realmente ter como passar o método. Sim. Eu lembro que você foi documentando, exato, essa é a palavra. O Daniel foi documentando tudo que ele fazia, tudo que dava certo. E principalmente a parte de vendas, né? Sim. Um método de vendas, porque ele já ensinava isso para os seus colaboradores. Sim. Ele falou, eu fiz isso, deu certo, agora você vai sentar do meu lado, você vai ligar, você vai fazer outbound marketing, você vai fazer captação, você vai fazer lista fria, Então, começou ali, né? E aí eu lembro que você começou a medir a eficiência, saber quanto... Fiz cliente oculto, assim... Em 2017 eu já fazia cliente oculto com os meus vendedores ali para ver o que eles estavam falando no momento da negociação, o que estava acontecendo, o que podia melhorar, como é que podia contornar objeções, enfim, já estava mapeando tudo o que acontecia no meu processo de venda. Com quantos vendedores? 2. Precisa ter 2.000 para fazer isso? E aí era na antiga uma corretora de seguros, Roberto Seguros. E aí quando é que... Não, aí assim, foi um negócio cavalar, assim, dos meus 26 aos 31. A gente estava numa corretora de 30 metros quadrados, fomos para uma corretora de 200 metros quadrados, de 3 andares, com equipe de 35 pessoas, com mais de 5 mil. Foi um negócio cavalar, assim, ó. Faturamento, assim, lembra do faturamento? Quando você entrou e... Meu pai não tirava 9 mil reais por mês, não. 9 mil. Não, fala mais alto aí, acho que você ficou sem graça de falar. Mês bom, assim, nossa, muito bom, 9 mil reais. Como corretor. Como corretor. Pessoa física, praticamente. Aí na hora que virou empresário, já quase na sua saída, na transição, quanto que estava o faturamento? Tá. Na hora que viramos empresário, que estava todo mundo junto... A empresa. Ganhou menos. Por quê? Porque eu tive que contratar, investir, fazer e esperar. Não, no momento. Mas no final, a gente está faturando acima de 300 mês. 300. Teve mês que eu já faturei 450. Outra coisa. Lembrando que nesse mercado, eu inclusive, quando eu entrei, eu vim de um outro mercado e quando eu entrei,
Aí eu falei, gente, o que é esse negócio de produção, faturamento? Aí algumas corretoras de Sim. seguro falam, eu produzi 2 milhões. Tipo, eles tratam, alguns corretores tratam, ou algumas redes tratam faturamento como a produção que se faz para a seguradora, e não é. Tá? Então, por exemplo, dá um exemplo. Vamos falar o seguinte, ó, eu vou fechar uma frota que deu R$100 mil o seguro da frota. Isso não é faturamento. Faturamento é a comissão que vai ser gerada dessa frota. Certo? É o que de fato a empresa vai faturou. receber na conta. E não que produziu para a seguradora. Então, quando a gente fala produção, produção feito na seguradora. Quando a gente fala faturamento, é o que eu ganhei de comissão de fato. É o que a seguradora vai passar para a sua empresa, para o seu escritório. Por exemplo, para faturar R$300 mil de comissão, a gente teve que fazer no mínimo 3 milhões. De produção. Eu chamo de VGV. Quer ver? Valor... Então, olha só, 3 milhões mês de produção. Meu pai não fazia como corretor 1 milhão ano. Ele fazia 900 e poucos mil quando eu fiz o primeiro cadastro. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de produção aqui dentro da Vantagem, eu falo de VGV, que é valor geral de venda. Sim. Isso não é faturamento meu, isso é faturamento da seguradora. O meu faturamento é a comissão gerada por esse VGV. Sim. Para quem está querendo entrar no mercado de seguros, tem que ficar atento a isso e perguntar. Eu quero uma franquia? Tem muita gente... Então questione, olha, isso é produção ou isso é faturamento? Essa estimativa que você está me entregando. Produção é o faturamento que vai para o meu bolso mesmo. Porque tem muita rede induzindo o candidato ao erro. Coloca lá assim, fature 2 milhões, 1 milhão no primeiro ano. Só que, na verdade, a metodologia dele não consegue te fazer faturar isso de comissão, e sim de produção, que vai te gerar ali, vai te gerar 100 mil no ano, 10 mil, 9 mil por mês, que é o que meu pai fazia como corretor. Então, a virada de chave é ser empresário e focar em KPIs, OKRs, que nós vamos falar sobre isso também. Mas isso que a Natália falou é bem importante. Então, assim, fique atento, e atenta, você que está me vendo aqui, nesse mercado... Essa informação me trouxe muita indignação pro mercado. Mas assim, como assim? Posso te falar, eu já errei nisso. Por quê? Presta bem atenção para quem tá me assistindo aqui. Quando eu comecei na equipe de venda, a gente sofre uma lavagem cerebral tão grande das seguradoras, nos incentivando a produzir, imputando e nos incentivando a produzir mais, que toda a conversa deles é em cima do prêmio. Que é o valor do seguro. Então, olha, se você produzir aqui 100 mil, nós vamos te dar uma comissão adicional. Se você produzir 1 milhão, nós vamos fazer tal coisa aqui de brinde na sua corretora. Então, eu comecei a pensar o seguinte, beleza, então eu tenho que bater esses prêmios, né? Eu comecei a colocar meta para meus vendedores de prêmio. Só que isso inviabiliza os produtos de maior valor agregado de comissão. Por quê? O prêmio de seguro de automóvel é de R$3 mil. Eu faço um seguro de automóvel desse aqui com 10%, dando desconto, chorado, com a galera na concorrência, assim. E esse seguro de automóvel vai dar sinistro, o cara vai me ligar e tal. Aquela coisa toda que a gente sabe que é o seguro de automóvel. R$300. Se eu fecho um seguro residencial de R$600 de prêmio, com 50% de comissão, que é o que acontece, dá R$300. Só que se eu botar a meta do meu vendedor no prêmio, ele vai vender qual? O automóvel. Porque tem mais prêmio, tem 3 mil de prêmio. E o outro tem 600 de prêmio. Os dois geram a mesma comissão, esse com menos trabalho do que esse. Então, esse daqui, na verdade, eu ganho menos, porque eu tenho um custo maior para sustentá-lo de equipe, de tempo e tudo mais. Esse daqui eu ganho mais, eu tenho uma margem maior, porque eu não tenho sinistro. Então, na hora que isso deu a sacada, eu falei assim, peraí, tá tudo errado. A gente tá sofrendo lá. Sabe quando você acorda da Matrix? Você fala assim, que? Essa galera tá me fazendo lavagem cerebral. Sair do piloto automático. Isso. E logo eu, né? Assim, logo eu, assim, cético, racional, rebelde ali, criativo. Na hora que eu acordei, eu falei assim, gente, mas esse pessoal não tá vendo isso, não. As seguradoras vêm aqui fazer lavagem cerebral, falar de prêmio, e o pessoal bota meta de prêmio.
quer vender mais prêmio para ganhar a campanha da seguradora. Eu tô nem aí para a campanha da seguradora, eu quero dinheiro no meu bolso. E aí eu comecei a virar a matriz de meta, de gestão, de KPI, de OKR da corretora, que até então não era franquia. É por isso que hoje a gente sempre fala, chega mais pertinho para não tirar da visão aqui da câmera. É por isso que a gente fala hoje que a franqueadora, né? Inclusive, você tem que contar ainda da Vantara aí. Sim, tem muito tempo ainda para a gente conversar. Não. Era para ser uma história mais rápida, mas ele é profundo. Não, ele não consegue ser raso. Daniel... Faz parte 1 e parte 2. Tá, vamos lá, vamos. Faz parte 1 e parte 2, tá tudo certo. Tá bom. Aí, o que acontece? Por isso que a gente fala da disrupção do mercado, né? E tem gente que acha que vai entrar para o mercado com essa maldade toda. Não. Então, quando você pensa em até abrir uma franquia, você não é só método. Você pega visão de longo prazo, você pega know-how de quantos anos aí, né? De 20 anos aí num segmento com a maldade entregue. Fala, olha, você não precisa patinar sozinho. Você está aqui, ó. Você tem um caminho mais rápido, com método, né? E operando com você. Exatamente. Né? Porque a gente aqui na Vantagem, a gente opera junto com o franqueado, a gente faz parte do trabalho dele. Exato. Né? Agora você precisa contar da RSAP. Aí beleza. Então, assim, você teve esse contato com a rede de franquias lá, você investiu, aí você teve contato. Aí você me chamou para envolver. Né? Sim. Até então, a gente paralelo, você me chamou para envolver. Bora, olha, estou conversando com o cara aqui que está falando tudo sobre tudo que nós estamos estudando, que a gente está buscando, que a gente estava... Né? Acelerar um pouquinho mais. Olha só, gente. Gente, é muita história, é muito mas detalhe. Mas eu tenho parte 1 e parte 2. Não, então vai para parte 3. Mas enfim, e aí quando eu pisei lá, eu já sabia que era isso que eu queria. Eu sabia, cara, eu quero franquear o negócio. E aí, com essa minha entrada na corretora, que era Roberto Seguros, eu já tinha suprimido o nome para RS. Uhum. Então eu já estava fazendo materiais de marketing com RS Corretora de Seguros, exatamente para despessoalizar o negócio e transformar o negócio num negócio, numa empresa. Né? Aqui é Roberto Seguros, eu só quero fazer negócio com o Roberto. Se é RS Corretora, eu quero fazer negócio com quem está ali dentro. Né? E aí foi quando eu falei assim, cara, é agora. Foi antes da pandemia, foi em 2020. Falei assim, agora, vou abrir a rede. Estava tudo muito bem estruturado, a gente estava com dinheiro em caixa. Veio assim, já esses rumores de pandemia que ia parar. Então, assim, eu aproveitei a parada para uma reestruturação. Então, eu contratei uma empresa de formatação de franquia, fiz plano de negócio, manuais, tudo assim como rezo figurino e comecei a RS. Na época parecia ótimo. É porque a Natália aqui não tinha entrado na história ainda. Agora nós vamos ter a RS um pouquinho melhor. Mas parecia ótimo. RSAP. Eu falo inglês também, então assim, vou me erguer, vou encarar, rise up, né? Fiz uma alusão. Maravilhoso, ó. Maravilhosa. Achando que, assim, depois de tantos cursos, achando que o público ia entender todo esse storytelling. E hoje a gente sabe que o negócio tem que ser muito mais claro para poder atingir o público que a gente quer ir. Mas, enfim. Então, comecei a RSA contra todas as probabilidades de Caratinga, um rapaz de Caratinga, do interior. De Minas Gerais. De Minas Gerais, 300 quilômetros. Desacreditado por todas as pessoas que estavam próximas. Tá? Assim, não foi fácil começar esse negócio do zero. A corretora era um negócio que eu, meu pai, o meu irmão, a gente estava olhando para o mesmo lado. Todo mundo tinha um objetivo comum. A partir do momento que eu saí da corretora e fui montar a franqueadora, e fundei a franqueadora, tentei trazer meu irmão em 2, 3 meses viu que esse negócio não era para ele, então já pediu para sair, falou que não queria. Meu pai muito menos, né? Assim, já estava para aposentar no negócio. Você ficou sozinho? Eu fiquei sozinho, não só sozinho, eu fiquei como quem abandonou, né? Entendeu? Abandonou a corretora para ter a franqueadora. Obviamente que não abandonei, mas assim, na concepção, quem sabe, quem faz negócio com família, quem tem sócio, sabe como é que é. Então assim, eu fui e falei assim, não, cara, é isso mesmo, é isso que eu quero. Fui fundar a franqueadora. Vendeu a primeira franquia? Cara, eu vendi a primeira franquia assim, o camarada me ligou e falou assim, olha, saí de uma corretora,
era funcionário lá, tô precisando de um CNPJ para colocar minha produção. Eu falei assim, chegou na hora certa. Acabei de formatar meu negócio para franquia. Tava nem feito o contrato, hein? Eu falei assim, chegou na hora certa. E assim, formatei o negócio, trouxe essa pessoa, a gente começou na prática ali fazer o MVP. Para quem não sabe, o MVP é mínimo produto viável, né? Sim. Então esse franqueado serviu ali de primeiro franqueado para a gente experimentar as coisas e começar a formatar. Quando eu e meu irmão separamos corretora de franqueadora, eu trouxe alguns colaboradores para a franqueadora, né? Eu acho que na época eram 6 colaboradores. Dos 6, 4 pediram para sair, e aí ficou eu, Jonathan e mais um. Uhum. Então, assim, imagina o caos que a gente passou, porque eu tive que reestruturar toda a equipe, todos os processos. Isso era qual ano? Todas as tecnologias, isso já era 2020, 2020 a primeira venda, 2021 toda a reestruturação, separação com meu irmão, tudo, né, assim, de caixa da corretora, porque o acordo com o meu irmão é que a corretora nossa iria seguir um caminho mais individual e eu ia fazer o que eu queria na franqueadora. Sim, então 2021. 21, isso. 21, final do ano, todo mundo pediu para sair Não, amor, vai. 2021, todo mundo pediu para sair da franqueadora, da RSA, e aí sobrou eu, Jonathan tá comigo até hoje, mais uma pessoa que não tá, então a gente reestruturou tudo, refez o processo todo. Tá, e aí tudo. A gente... Nesse momento, quando a gente separou corretora de franqueadora, nós tínhamos ali o Bruno e a Mariana, que eram vendedores da corretora, e eu adquiri, entre aspas, né, eles do meu irmão, da corretora, então eu comprei isso aqui do meu irmão também, então eles vieram como franqueados, consegui vender outra franquia só em agosto de 2021. Só agosto de 2021, então eu passei 2021 inteiro com 3 franqueados, praticamente formatando, estruturando, validando, fazendo todo o MVP, transferindo esse método que estava na minha cabeça mapeado para a prática, de fato, vendo o que era viável e tudo mais. Aí entrou um outro franqueado que... Porque uma coisa é fazer, né? O Daniel fez, validou o método, saiu de 600 clientes para 5.000 clientes, foi com toda a estruturação do método pronto. Ele foi ensinar isso para os franqueados para ver quais as adaptações teriam que ser feitas para que outras pessoas também pudessem aplicar aquilo que ele aplicou dentro da corretora do pai. E depois ele acabou comprando. E aí a gente sabe, né? Quando outras pessoas vão aplicar, você começa a ter um processo pedagógico. Nem todo mundo entende tudo no complexo, nem todo mundo entende tudo, todo mundo quer tudo no raso. Então você começa a entender as diferenças e começa a empacotar aquilo para diferentes modelos, diferentes pessoas. E, enfim, e foi isso que eu fui fazendo. Aí entrou um outro franqueado que era multiempresário, querendo abrir uma BU dentro da empresa dele de seguro. E aí eu tive que fazer na prática um outro modelo de negócio, que hoje é o nosso Inside. Sim. Né? Depois começaram a procurar pessoas com dinheiro, querendo investir já. Olha, eu não quero entrar como home-based, quero começar já no negócio que você tem, na corretora que você tem montada no método todo. Faturar acima de 100 mil reais por mês e tal. Sim. E aí eu tive que empacotar isso tudo. Então isso tudo foi em 2021. 2022 eu ganhei uma outra tração, já estava com a equipe mais estruturada, mas eu que fazia implantação, eu que fazia treinamento, eu que fazia venda de franquia. Tentei muito. E isso eu estava já Estava sobrecarregado, e aí eu cheguei com a minha força até onde dava, com 14 franquias, em 2022. E aí que entra você mais uma vez na minha vida. Só que agora do lado empresarial, né? Na época, eu estava com 3 unidades, a gente estava com um filho pequeno. Arreda mais um pouquinho aí para o enquadramento. Tá ok o enquadramento aí, Davi? Tá. Eu tenho um pouco de toque, tá? De organização de coisas, então eu me achego, eu quero cumprir o roteiro, eu quero fazer as coisas direitinho. Eu quero fazer as coisas direitinho, mas com mais tempo. Eu tenho um papel aqui, um script, e o Daniel já saiu desse script várias vezes. Mas por isso que nós temos uma franqueadora. É por isso que dá certo, gente, por isso dá certo, né? Então, enfim. Aí eu estava com 3 unidades, né? De uma franqueadora, de uma unidade, de uma franquia.
E já já bem tendenciosa a vender, porque a gente estava com um filho, eu estava querendo tirar um ano sabático, foram 12 anos aí como franqueada de algumas, eu tive outras também, fui franqueada de outras redes, né? Passei por 3 redes, então eu sabia o que era ser franqueada, estar na posição de franqueada. E aí eu tirei um ano sabático, falei que eu ia tirar um ano sabático, né? Eu não estava conseguindo fazer alguns projetos, eu estava escrevendo na época e tal, e eu precisava de ir para algum lugar para poder escrever, para poder fazer o que eu, na época, estava em mente. Eu não consegui fazer em casa, porque a gente tinha um filho pequeno que exigia muito de mim. E então eu tive que ir para dentro da sala do Daniel, lá no escritório dele, na franqueadora já. Ou seja, home based não funciona. Porque em casa não consegui fazer nada. Então eu fui para lá e fiquei na sala dele, em frente a ele, praticamente, trabalhando, escrevendo, fazendo as coisas que eu queria. E aí ele começou, né? E ela também, né? Porque ela começou a fazer o que a mulher faz de melhor. Influenciar o homem para não falar outra coisa, para não ter problema. Aí conta. Mas aí você começou a trabalhar lá na frente e eu, assim... Começou a chorar, com uma equipe muito reduzida, fazendo o que eu podia, com o dinheiro que eu tinha. Começou a chorar as pitangas. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, Moro, por favor, você não tá trabalhando. Eu sei que você está fazendo seu ano sabático, mas vem me ajudar. O negócio é bom. Acredita em mim, olha os números. Você começou a falar, nossa, se você pegasse tal função, ia me ajudar tanto. Vai ser bom demais, que aí eu vou focar na operação, alguém foca no marketing. Hoje eu tenho que fazer marketing, venda, operar, implantar, treinar, enquanto o outro está fazendo. Por quê? Basicamente, gente, nesse momento da franqueadora, eu tinha o Centro de Operações Compartilhadas, que sempre foi o core do nosso negócio, que é o que eu falo, que a gente opera junto com você. Então, começou em volta disso. E todo o restante de franchising era eu que fazia. Então, assim, eu tinha ali depois 1 ou 2 pessoas que começaram a me ajudar no franchising. Aí nós temos aqui, Centro de Operações Compartilhadas, mas, vender franquia, treinar o franqueado, implantar o franqueado, dar suporte para o franqueado, marketing para expansão de franqueado, tudo era eu que fazia. Aí depois eu contratei uma pessoa para me auxiliar no marketing, depois eu contratei uma pessoa para dar suporte na implantação, depois comecei a contratar ali... E aí você me convenceu, né? Exato. Me convenceu de trazer para dentro da franqueadora. E aí eu lembro, na época, a minha intenção era ajudá-lo a organizar alguns setores. Eu falei, olha, eu te ajudo a organizar. Eu já tinha muita prática de gestão, de organização de processo. Falei, eu vou te ajudar a organizar, vou deixar isso aqui tudo do jeito que você precisa, mas eu vou ficar 1 ano e depois eu vou sair. Vou sair e vou abrir um outro negócio, vou fazer outra coisa. E vai fazer 3 anos, 4 anos quase que eu já estou na franqueadora e não saí. Não tem jeito de sair mais, não. E aí, o que aconteceu, né? Eu assumi o marketing na época, e na época a gente era RSAP, nós estávamos 14 franqueados, e era RSAP. Aí a gente começou a vender mais, né? Isso, começou a ganhar uma certa tração. Isso. E aí, como diretora de marketing, eu comecei a falar com o Daniel, olha, o nome RSAP, você já pensou, por que veio? Aí eu comecei a conhecer a história por trás, porque a gente vivia negócios, né, muito separados, então eu não entrava no negócio dele e comecei, de fato, a entender por que era RSAP, por que ele tinha com o nome e tal. E eu comecei a trazer para ele que o nome já não representava mais aquilo que a gente queria ser. A começar que RS, as pessoas achavam que era do Rio Grande do Sul, sim, não conseguiam falar, era RSAP, as pessoas falavam RSUP, RISUP, Redersap. Assim, o nome ficou muito difícil de escalar. De escalar, exato. Você pensa o seguinte, você que está aqui conversando comigo, você viu Avantar, né? Na hora que você vai no Google, franquias de seguro, eu tenho 3 segundos para chamar a sua atenção e parece que alguém bateu a mão no teclado. Entendeu? Fez assim. Então você acha que é um erro, vai para o próximo. Então, assim, hoje eu sei disso. Na época parecia ótimo. Mas na época eu tinha uma cabeça, tipo assim, deixa eu começar a validar um negócio, começar regional, não sei. Mas eu fiz o melhor. Amadurecimento, né? Eu acho que... Mas é legal que quando você entrou, você também de fora enxergou
o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer e para onde eu queria ir e como esse nome não representava de jeito nenhum. Por quê? Porque desde sempre eu rebelde, disrupção, tecnologia, zero papel, tecnologia, OKR, tudo assim, completamente fora desse mercado jurássico, trazendo a disrupção, a inovação, o novo, né? E realmente estava trazendo, os franqueados tendo resultado e a coisa começando a ganhar atração. Eu mesmo vivi isso pessoalmente dentro de casa, dentro da minha vida, e com o nome tradicionalista, com as cores tradicionalistas. Então, assim, eu lembro que eu ruído de falava muito com o comunicação, Daniel, né? ai, Moro, a gente está com um cinza, um azul, um preto e tudo mais, e você vem com com o propósito de disruptar o mercado de seguros, de ser um novo jeito de fazer seguro, né, com essa mentalidade toda de passar para o nosso franqueado. Então, nós precisamos ser diferentes. E aí que começou a ideia do rebranding, né? Renaming e rebranding. Aí passamos do rename primeiro, depois veio o rebranding, e hoje tá aí a marca que vocês conhecem, né? Que está aqui também. Modéstia à parte. Ficou muito bom. O nome é muito bom, Isso. representa exatamente o que a gente quer passar. Para quem não sabe, Avantar é a mistura de avante, que é um chamado para ir adiante, e uma ação de avançar. Então, avantar, né? Que é levar você à frente. Nossa missão é realmente fazer com que pessoas e empresas prosperem e vão à frente. Exato. Né? E aqui estamos nós. E assim, essa mudança de nome da Avantar, né, obviamente com a sua chegada, existe um antes e um depois da Avantar, com a Natália, que veio para a Uniforça. Não é mais Obrigada, sobre... Moro, pelo reconhecimento. não é sobre... Não precisa de reconhecimento, mas assim... Porque você, é importante, todas as pessoas. Mas assim, e aí a coisa começou a ganhar forma. É importante também você que está nos assistindo aqui entender onde que você está colocando o seu dinheiro, porque no final das contas, vamos pensar assim, ó, onde você vai investir a sua taxa de franquia e os seus royalties, é um lugar onde você acredita que vai fazer uma curadoria legal para o seu dinheiro para ele voltar para você. Então, ou seja, eu sempre, todo final de evento, agradeço os franqueados, falo assim, obrigado por confiarem em mim o seu dinheiro. Porque sabendo que eu vou fazer uma gestão legal do dinheiro que entra aqui para reverter isso em melhorias de tecnologia, processo, inovação para o franqueado. E foi o que eu fiz. Durante todos os 3 primeiros anos da rede Avantar, que era a RSAP, eu não tirei R$1 para mim. Todo o dinheiro que entrou foi reinvestido. Aí a gente veio para uma sede nova, a gente estava quando a Natália entrou, a gente estava com parede mofada, estava num subsolo da corretora, com 6 pessoas, mais a Natália, num ambiente assim, de, sei lá, 60 metros quadrados. E mais uma vez a história se repete. Né? E aí agora a gente tem 220 metros quadrados, com a sede linda. Eu vou a São Paulo praticamente toda semana, não vejo escritórios igual o nosso, né? Todo o dinheiro reinvestido em contratação de pessoas, em tecnologia, melhoria de processo, novos profissionais terceirizados, todo o dinheiro foi investido para estruturar o negócio, porque existe uma coisa maior do que eu, do que você, do que todos que estão aqui, inclusive dos franqueados que estão nos assistindo. A marca que a gente construiu, que é a Avantar. Né? E aí hoje já não tem mais a ver conosco, né? Não tem mais a ver com o Daniel. Tem a ver com todas essas pessoas que estão aqui, que se desse para virar a câmera e sem perder o enquadramento, a gente virava, mas, enfim, são dezenas de pessoas que estão aqui trabalhando na matriz hoje. Não sou só eu mais que faz as coisas, graças a Deus, cada pessoa aqui, nós temos a Natália da implantação, nós temos aqui a Vanessa na implantação da arquitetura também, a Fernanda no suporte, mas uma galera João no financeiro, Bruna na tecnologia, a Jana, que é nosso braço direito aqui nas operações como supervisora, mas a galera no Centro de Operações Compartilhado, o Jonathan até hoje, cada um fazendo sua parte, cada um com o mesmo objetivo, olhando para o mesmo lugar. E o que é legal falar? Que 2025 teve uma outra virada, né? Sim. Foi esse ano. Só para vocês entenderem, nós estamos chegando a quase 70 unidades, nós estamos gravando
início de junho de 2025. Então, o início do ano algumas coisas aconteceram para que outras pudessem se movimentar e as coisas fluírem, vamos dizer assim. Eu enxerguei. Aí eu primeiro... ouvi e entendi por que a gente... Porque todas as pessoas estão aqui, por que esse negócio está prosperando e por que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos. Não é pela minha força, não é pela minha competência, não é pela competência ou força da Natália ou de qualquer um que está aqui. É por Deus. Eu consegui enxergar isso, eu consegui ter a minha experiência de entender que Deus estava presente em cada movimento, cada passo, mesmo eu não vendo, não escutando, ele estava lá cuidando, pegando na minha mão, na mão de todo mundo que estava aqui, trazendo pessoas. É interessante conversar com as pessoas que vieram posteriormente, a experiência de cada um, depois que eu me abri para isso, para enxergar isso, depois que eu tive a minha própria experiência e entender que a gente pode ter o slogan de você à frente, que é o nosso slogan, mas existe alguém que está à frente de tudo, de todos, que traz prosperidade financeira, prosperidade pessoal, mas acima de tudo prosperidade espiritual, que é Deus. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar o Deus no centro da Avantar, que foi nesse ano, 2025, que é onde ele está de fato, que é tudo por causa dele e por ele, aí assim, não tem nem o que falar. As coisas ganharam uma velocidade muito grande, né? Aí hoje nós estamos chegando a quase 70 franqueados. A nossa meta é chegar a 150 até o final de 2025. Temos metas ainda maiores que a gente quer compartilhar com vocês, mas, claro, em outros episódios, eu acho que quem acompanha também vai conseguir enxergar isso ao longo do caminho. Tem sistema próprio saindo, aplicativo próprio saindo, tem implantação de IA, novas diretorias, tem nova sede em outro lugar. A gente está indo para uma capital, né, para fazer com que a Avantar chegue em mais pessoas, né, ganhe uma amplitude maior e nós merecemos, nossa equipe merece, os nossos franqueados merecem. Só para esse segundo semestre, mais de 20 escritórios para inaugurar, só. Escritórios. Não é aí que entra o nosso principal diferencial. Olha, não é home-based. Temos os home-based que a gente conduz para o escritório. Sim. Né? Toda vez que alguém entra aqui como assessor, que é um dos nossos modelos, fala o seguinte: olha, essa vai ser sua porta de entrada. Sim. Mas o seu caminho vai ser, o ponto B vai ser empresário do seguro. Nosso propósito é guiar empreendedores para uma mentalidade de empresário. Exato. E atuarem como empresário, para ganhar liberdade financeira, né? Liberdade de tempo, de financeira, de ter um negócio sustentável, de um negócio autogerenciável, que também transborde prosperidade para outras pessoas. Porque se eu sou empresário, não é sobre mim, é sobre gerar empregos também. Né? Se eu gero empregos, eu também estou melhorando a vida de outras pessoas. E é onde, de fato, os nossos sócios franqueados conseguem se realizar. Isso. Porque a gente está falando de prosperar, né? Uma coisa é eu ser home ali, ganhar cerca de faturar ali, né? Ou ganhar 9, 10, 30. Nosso home, a capacidade dele, por causa do nosso centro de operações compartilhado, chega a 35, 40 mil reais. E aí eu tenho uma possibilidade de ser empresário para faturar 150. Então, e a gente vai fazendo com que eles enxerguem isso ao longo do processo, treinando, dando suporte, mentorando, né, com método, com equipe. Aí eu vou falar, é rápido? Não. É fácil? Não. É simples? Com a Avantar. Por quê? Porque a gente entrega pronto. Né? E a gente mentora, a gente acompanha. E é gostoso, é divertido, é acolhedor. É como tudo que a gente faz aqui, a gente é um grupo que se ajuda. Né? Então, assim, empreender já não é fácil, já não é rápido. É solitário. Né? É solitário, tem todos os riscos. Então, assim, no ambiente... Pensa na natureza. Um ambiente inóspito na natureza, de alto risco, o que os animais fazem? Andam em manada. Por quê? Desgarrar da manada
É Perigo. perigo, né? A gente vive no Brasil, gente. Um ambiente super inóspito para empreender. Então a decisão mais inteligente é eu ir sozinho ou andar em manada, né? E aí eu falo com você, Daniel, mas você tem a vantagem, você criou o negócio da vantagem. É exatamente por isso que eu quero andar em manada. Porque se eu fosse sozinho, eu sabia que em algum momento ia ter uma canetada ali no Congresso que ia me dar uma rasteira, uma seguradora ia me vetar por política dela, mas em manada, em grupo, a gente tem força. A gente consegue não só sobreviver, como prosperar e como dominar o mercado. É aquela frase que falam, né? Sozinho a gente pode até conseguir ir mais rápido, mas é junto, A gente vai né, mais que a gente longe, consegue ir mais longe. mais forte e com dominância. Sim. Entendeu? O X da questão aqui é também dominar, né? Ou seja, hoje a gente vai fechar o ano de 2025 quase com 100 milhões de produção de VGV, né? E aí você joga em torno aí de 20% de comissão, dá para saber o faturamento médio da rede inteira, né? Então, com 100 milhões de VGV para negociar com o fornecedor, é diferente do meu pai negociar com 900 mil lá atrás. Com certeza. Né? Então, quando uma seguradora vem aqui e vê nossos dashboards aqui de BI, que a gente tem todos os KPIs mapeados e vê que, nossa, essa galera já produziu 40 milhões em 5 meses, sabe? Tipo assim, o pessoal, onde que está essa produção? Aí eles começam a fazer acordo, começam a dar melhores condições, começam a melhorar a aceitação, vocês não têm noção, gente. Então, juntos, a gente consegue fazer um movimento, de fato, de empresários do seguro que vai disruptar o modelo que essa bolha desse segmento conhece do que é corretagem de seguros. E, para encerrar esse podcast especial, eu acho que foi mais um bate-papo, né? Especial. Quem quer capítulo 2, comenta aqui. Ó. Quero capítulo 2. Conta a Natália Flodon. Agora depois de um corte, pertinho de mim, né? Depois de um corte. Então. O microfone caiu aqui, gente. Vamos lá. Agora, para a gente finalizar esse podcast especial, um bate-papo especial, você como CEO hoje, conta para quem chegou até aqui a nossa visão de futuro, né? Onde a gente quer chegar, o mercado, o tanto que o mercado é promissor, né? Que às vezes, né, algumas pessoas ainda não enxergaram isso, mas é muito promissor. Números, fala aí um pouquinho para a gente. Tá, no final desse ano a gente vai finalizar com um VGV de quase 100 milhões, né? Aí assim, a gente está colocando aí algo na casa de 15 a 20 milhões de faturamento da rede inteira. Futuro é transformar a Avantar no maior hub de corretagem de seguros. A Reboque vem consórcio, plano de saúde e benefícios, né, que a gente também quer fazer, que nesse hub tenha um centro de educação para fomentar esse mercado e alavancar esse mercado, tecnologia, processos e metodologia. Então vai ser um hub com tecnologia, processos, né, certos para ser empresário de seguro e com metodologia disruptiva para, de fato, quem entrar ser empresário de seguro com escala, com um negócio sustentável, perene, de longo prazo, que traga para a pessoa essa liberdade financeira que a pessoa sempre quis. O mercado, né, de seguros hoje é um oceano azul para quem deseja empreender? Assim, a gente tá nem perto da pontinha do iceberg que o mercado tem. Hoje, em média, dos 100% que pode se fazer seguro, a gente tem em torno de 20% a 25% feito, dependendo do ramo. O mercado seguro de automóvel tem ali 25%. O mercado de vida não chega a 10%. Né? O residencial não passa de 15%. Então tem um oceano azul para fazer, por quê? Tem muito baixa capilaridade na distribuição. E já é uma distribuição de mais de 400 bilhões. Nós estamos falando que são poucos... É muita demanda para pouca oferta. São poucos corretores para o atendimento de milhões. É muita demanda para pouca oferta. Entendeu? Então, ou seja, se você entrar hoje na SUSEP, os dados são públicos lá, vai dar que tem em torno de 130 mil corretores ativos.
Só que, nesse mercado é o seguinte, eu, pessoa física, tenho que ir lá na SUSEP e me registrar como corretor, para depois abrir um CNPJ e registrar o meu CNPJ também na SUSEP. Ou seja, é duplicado. Então, a gente pode contar que ativos mesmo, a gente tem algo na casa de 65 mil corretoras de seguros ativas para atender um público consumidor de um pouco mais de 100 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 200 milhões, mas vamos pensar num público, vamos ser pessimista. Vamos contar que é 100 milhões de pessoas. E que cada pessoa pode fazer de 4 a 7 seguros. Cada pessoa, fora a pessoa jurídica. Então, se eu tenho 100 milhões de pessoas, vamos colocar então que eu tenho 10 milhões de empresas. Então, eu tenho 110 milhões e das 10 milhões de empresas, elas podem fazer 7 seguros. Então, você tem 70 milhões de possibilidades dentro das empresas e só nos 100 milhões de pessoas físicas eu tenho 700 milhões de possibilidades. Então, a gente está falando de 60 mil corretores para isso tudo. E outra coisa, aí você fala assim, nossa, Daniel, mas será que o mercado, será que vai dar... Presta atenção, seguro, consórcio e plano de saúde, ele anda a reboque da prosperidade, certo? Ou seja, quanto mais houver patrimônio, riqueza acumulada e desenvolvimento, mais as pessoas precisam de seguro ou mais as pessoas vão fazer. Ou vão usar o consórcio para conseguir chegar lá. Então, ou seja, nós temos aqui uma garantia do patrimônio adquirido, que são seguros, nós temos uma alavanca para conquista de patrimônio, que é o consórcio, e uma proteção do que a gente tem de principal na nossa vida, que é a nossa saúde, que são os planos de saúde. São as nossas três verticais focadas em negócios perenes que nunca vão sair do auge, do apogeu. E o que às vezes as pessoas não sabem também é que, do mesmo jeito que esses produtos estão atrelados à prosperidade, eles também estão atrelados ao medo. Sim. Porque é um produto de necessidade básica. E quando se tem medo, cresce o número de pessoas que fazem seguros. Durante a pandemia, por exemplo, foi quando eu vendi mais plano de saúde e seguro de vida. Exatamente. Houve um boom de procura exatamente porque o medo se fazia presente. Ou seja, é um mercado, ótimo, né? Ele é um mercado... É um ótimo mercado para se atuar. O pessoal pergunta para mim assim, mas e na crise? Como que o seguro sobrevive? Eu falo assim, não é que ele sobrevive, é o ambiente dele. É na crise, o seguro foi feito para a crise. É ali que ele sobrevive. Aí quando está todo mundo rico, com prosperidade, aí que eles vão fazer mesmo. Para quê? Para sobreviver na crise. Exato. Então, ou seja, é um mercado milenar, gente. Não tem como ele ter baixa. Se você pegar aí no Google também, procure assim, gráfico de crescimento do mercado de seguros. Todos os anos, desde que eu comecei a trabalhar com seguro, cresceu mais de 2 dígitos. Então é 15%, é 14%, 16%, 18%, 11%, sempre acima de 2 dígitos. Não teve nenhum ano que decresceu. Então, assim, é um ótimo mercado. Vamos tirar a vantagem de lado. Você que está me vendo, assim, se você quer empreender nesse mercado, pronto, já está decidido. Já está decidido. A Avantar é só uma discussão de como você vai mais rápido e mais longe com a melhor galera, entendeu? Fora isso, assim, não, eu quero entrar para um segmento. Cara, entra para esse segmento. É esse conselho que eu quero te dar. Agora, se você vai entrar sozinho, se você vai entrar com outra rede, se você vai entrar com a Avantar, aí já é uma escolha pessoal de como você acha, na sua percepção, que você vai mais longe, mais rápido, com a melhor galera, da maneira mais tranquila possível. Eu, particularmente, acho que a gente tem a melhor proposta de valor. Né? Mas eu entendo que cada um tem a sua própria percepção e quero poder ter a oportunidade de te apresentar o nosso modelo de negócio para que você tenha uma percepção dele e, quem sabe, entrar com a gente nessa jornada aí de disrupção. Pessoal, eu acredito que a gente entregou bastante coisa aqui. Eu espero que vocês tenham conectado com a nossa história também. Um beijinho. Calma, eu vou finalizar ainda. Tenham se conectado com a nossa história. A gente vai deixar na descrição do vídeo as nossas redes sociais, inclusive a rede social também da Rede Avantar, caso que você queira entrar em contato com um dos nossos consultores aqui, saber mais do nosso modelo de negócio. Por enquanto é isso, nós vamos continuar, continue nos seguindo, ative as notificações. E só para finalizar, obrigado pelo seu tempo. A Avantar é feita de pessoas do bem, tementes a Deus, com Deus no centro. Então, se isso faz sentido para você, eu estou te esperando aqui para conversar. Agora a gente pode dar um beijinho.